por que se afastou, some e volta, e o que isso tem a ver com chamas gêmeas foi o assunto que a Sheila e eu separamos como ponto para nós trazermos aqui em um vídeo, e eu fui encomendado para falar sobre esse aspecto. Por que some? Por que ele se afastou? Ele some, ele volta? E que implicâncias tem isso com você, com sua vida, com os seus desafios em seu relacionamento de chama gêmea ou em seu relacionamento atual, enquanto você está se fazendo presente para um relacionamento de uma dinâmica de chama gêmea. Esse é o assunto. Bom, há alguns aspectos que naturalmente eu vou ir trazendo aqui que tem a ver com, de alguma forma, um entendimento, com alguma forma, um ensinamento, com algum aspecto mais até, se se quer, científico disso. No entanto, o que vai realmente fazer uma diferença para você hoje não é um aspecto teórico e mirabolante por aí, senão o que eu posso acrescentar é o que eu vivi, a minha experiência. E a partir disso, o que se desdobra a experiência que eu vivenciei, prática, na pele mesmo, no dia a dia, na vida. Quando eu vou me permitir falar para você neste aspecto agora, eu estou falando com o feminino, ou seja, estou falando agora principalmente para as mulheres, o aspecto feminino e a mulher. Por quê? Porque eu sei que de tantas pessoas que a gente acaba lendo os comentários, escutando ou mesmo respondendo no WhatsApp, a grande maioria, assim, esmagadora maioria, são todas mulheres. Então, é um desafio que se apresenta mais hoje, esse tipo de dúvida, porque se afastou, ele some e volta, na mulher. No homem isso não acontece tanto assim. Gonçalo, será que não acontece com nenhum homem? Bom, não acontece tanto assim, não conheço nenhum homem que esteja vivenciando algo assim, tá? Vamos lá. A minha experiência pessoal em relação a esse relacionamento de chama gêmea, eu tenho compartilhado aqui, no entanto, é algo que é sempre bom ser repetido no aspecto que eu não estava presente para o que é um relacionamento de chama gêmea, para aquilo que é uma dinâmica de chama gêmea, para aquilo que é se relacionar com uma contraparte. O que é uma contraparte? O que tem a ver na polaridade dentro desse relacionamento? Gonçalo, como que não? Como que isso aconteceu se você não sabia nada? Justamente, eu já teve vários outros relacionamentos nos quais eu me relacionei e nunca na minha vida apareceu dentro da minha consciência, e isso pode estar acontecendo com a sua contraparte masculina. Ele não sabe quem é você, não faz ideia de você, não está desperto por uma dinâmica, não está desperto espiritualmente, não acontece como acontece com você. Ou seja, você, mulher, dinâmica feminino, você tem desdobramento consciente, desdobramento inconsciente, espiritualmente você sente a presença, ele se apresenta, você tem um relacionamento, tem até encontros sexualmente e espiritualmente falando. Tudo isso acontece dentro de você, acontece com você, acontece na sua dinâmica, não está presente para o masculino. Estou falando a minha experiência e o que a maioria eu percebo. Não está presente isso para o masculino. Ele não está desperto para isso. Isso tem algo de errado? Não tem nada de errado. É simplesmente algo que acontece por alguns fatores. Por exemplo, vou trazer dois. O masculino, aqui encarnado, ele naturalmente, pelos atributos que ele tem, ele está muito mais focado no aspecto de ganho de poder, acúmulo de energia material, enriquecimento e, dependendo do nível de consciência, proteção e provisão. Acontece que esse foco, ele estar em foco nessas coisas, dentro do universo material aqui, desta densidade, faz com que espiritualmente, não todos os casos seja igual, mas espiritualmente falando, esteja
digamos, em uma desvantagem, por dizer assim, em espectro de sensibilidade com o feminino. Então, não está presente para todos esses aspectos que o feminino já está vivenciando, já está desperta. Você, mulher que está aí ouvindo, eu sei que você já está sentindo, já se comunica, já teve até relacionamento sexual, espiritualmente falando, já teve estados de expansão de consciência, já teve, em alguns casos, algo muito próximo, ou já também, a gente já chegou a contatar pessoas que entraram em fusão por pequenos períodos de tempo com a fonte, até o ponto de se identificar como eu sou. Agora, o que você faz com tudo isso quando a sua contraparte não está nem aí com toda essa informação? Ele não sabe, ele não está presente, ele não sente o que você sente. Isso pode vir a complicar seu estado emocional, se você fica se voltando para ele e para o que você quer que seja que ele faça. Nesse momento, quando você, polaridade, neste momento mais consciente, deixa o seu ego de lado e você começa a perceber que tem um tempo, tem um processo, tem uma etapa dentro da consciência dele para ele poder despertar para a espiritualidade, a sensibilidade do que significa esse tipo de relacionamento, o propósito que tem isso. Se você olhar isso desde um aspecto energético e deixar a expressão da sua centelha comandar isso, você vai ver que o tempo é perfeito. Você vai perceber de que ele está onde ele tem que estar, aprendendo o que ele tem que aprender, desenvolvendo o que ele tem que desenvolver e tomando as decisões que ele tem que tomar, necessariamente. Para quê? Para se aproximar mais para você. Agora, o que acontece? A maioria das mulheres entra em um estado de ou desespero, ou ansiedade, ou confronta a vida como ela é, a realidade como ela se apresenta, de que, por alguma razão, atribui o direito de achar de que deveria estar sendo diferente, de que deveria ele estar já desperto, de que ele deveria estar deixando a sua família, se ele está em outro relacionamento, ou ele teve um filho recentemente com outra mulher, aí ele esteve errado isso, porque ele não deveria ter feito isso, ou ele deve... Sei lá, tem muitas histórias. Para quê? Para estar com a sua contraparte fundida já em fusão mesmo, e já atuando no seu projeto como missão de chamas gêmeas. Não por algo o canal se chama do jeito que se chama. Só que isso só traz sofrimento. Por que isso acontece? Porque isso está confrontando com o que realmente é e o tempo que realmente é. A gente já tem falado aqui, a Sheila, ela se relacionava comigo espiritualmente, digo comigo porque eu já estou consciente de que eu sou o espírito com o qual ela se relacionava enquanto eu estava aqui nesta densidade sem nenhum tipo de consciência. É bom saber de que há 5 anos eu nem acreditava que Deus existia. Ou seja, imagine quanta inconsciência tinha nesse aspecto. Por outro lado, eu tinha muita consciência em outras coisas. Eu não acreditava em Deus do jeito que tinham me ensinado a acreditar, mas eu já estava vivenciando energeticamente um comportamento muito mais coerente com alguém que vive em, em ordem com as leis divinas, de que alguém que religiosamente está instruído para comportar-se de um jeito e ele acredita em um Deus que não funciona do jeito que foi ensinado. Então, trago isso porque
eu estava num estado de inconsciência grande, em um aspecto de nem acreditar que existia uma consciência suprema que coordena, cria, movimenta, faz tudo o que há e é tudo o que há. E 5 anos depois, eu estou mergulhado em um relacionamento de chama gêmea com uma missão espiritual e com uma boa porção de clareza do que é, que não é e como funciona essa dinâmica no relacionamento, no meu casamento e como isso funciona no projeto que nós estamos levando à frente, porque o que nós sentimos profundamente nos chama o que nós temos que fazer. Então, se ele se afastou depois de um contato que você teve, considere que é o seguinte: tanto ele quanto você, porque ele e você são vocês têm uma polaridade energética. Essa polaridade não aceita jeitinho. Essa polaridade não aceita como você, esse tipo jeitinho brasileiro, não aceita gambiarra, não aceita fazer assim, não aceita isso. Por quê? Porque eletromagneticamente, como o universo e a existência funciona, ela não vai fazer com que você entre em ressonância com uma contraparte que não está ressoando. Não tem como. Não vai ter aqui um amigo que vai fazer puxar a fila, saltar a fila para você entrar primeiro. Não tem isso. O que tem é energia e tem frequência e tem vibração. A Sheila e eu nos encontramos 2 anos antes de a gente realmente se reconhecer e fusionar em um evento, e quando um olhou para o outro, não reconheceu nada, mas nem nada, nem sentiu nada, nem ela, nem eu. Por que isso aconteceu? Será que ela não estava na frequência que ela precisava estar? Será que eu estava na frequência que eu precisava estar? É claro que não. O que aconteceu? Ela foi para a sua vida, continuou na sua vida, vinha na sua vida, continuou na sua vida. Eu estava também na minha vida, no meu relacionamento. E aí o que aconteceu? Ela passou por um processo enorme de cura, passou por um processo enorme de despertar. Ela elevou a sua consciência e eu estava fazendo a mesma coisa por meu lado. Não estava nem aí sabendo por que eu estava fazendo isso. O homem, que é o que normalmente faz, ele quer ir para a vida em um sentido de, bom, eu quero prosperar, eu quero ter sucesso financeiro, sucesso profissional, eu quero... E quando se trava nesse processo, alguns são sensatos e dizem, bom, o que eu preciso resolver na minha vida para poder avançar? Quando olha para o que precisa resolver, descobre que não é somente tem que aprender sobre empreendedorismo, aprender sobre escalar os negócios, aprender sobre venda, aprender sobre esto, aprender sobre aquilo e só isso. Isso é uma partinha. Se você vai ver hoje qualquer empresário, qualquer grande empreendedor, qualquer grande pessoa de sucesso vai falar para você que o principal é mentalidade, é consciência, é todo aspecto interno, comportamental, mindset, toda aquela parte que faz com que o comportamento aplique todos aqueles conhecimentos para ter algum tipo de sucesso entendido que o mundo entende hoje como sucesso. Porque aí é outro assunto. A gente, se for a medir o que é sucesso, já o paradigma do que é sucesso no planeta já está um pouco desalinhado com o que nós vamos a viver em algumas centenas de anos para frente. Agora, considerando o sucesso que nós consideramos hoje aqui no planeta. Bom, o homem ele vai em busca desse sucesso. Parou porque travou, está vendo que não está funcionando, ele para e ele faz o quê? Ele olha para a sua vida e diz o que não está funcionando. Minimamente sensato. Aí quando vê que não está funcionando porque tem trauma, porque foi abandonado, foi rejeitado, foi espancado, foi abusado, foi um monte de coisa, aí vê que toda a estrutura da energia do pai,
toda a estrutura do receber da energia da mãe, ela está toda sistemicamente desequilibrada, é uma pessoa que está desregulada, ela precisa começar a se ajeitar, ou seja, começa a precisar a curar, resolver trauma, resolver questões, perdoar-se, curar-se. Isso vai fazendo o quê? Vai elevando a frequência, vai prosperando também. E aí o que acontece? Quando entra em sintonia com a sua contraparte, isso se torna possível. Se torna possível. Eu não estou falando de que isso acontece tipo imediatamente assim. Vai acontecer, por quê? Porque você e ele, só a gente fala você e ele porque estou conversando com o ego. Porque se nós estivermos conversando na consciência, eu sou, não teria você, não teria ele, é uma coisa só, polarizada. Agora, como nós estamos falando em uma consciência que ainda existe muito forte essa dualidade de visão, de percepção de que ele é ele e você é você. Bom, nesse momento, quando isso transcende, aí que acontece? Ele e você fica presente que são um. E a polaridade é só o que parece que diferencia vocês, mas é uma coisa só. Quando você fica presente para isso, não procura nada nele. Por quê? Porque ele não se afastou. Ele não só me volta. É a consciência de você que você está se afastada de você. E ele dele. E aí, quando se autorregulam e entram em sintonia, aí é que realmente existe essa possibilidade de vocês se unirem. União e posteriormente fusão, que a gente já falou a grande diferença. Hoje, Sheila e eu, nós estamos em união. Por quê? Porque o nosso nível de consciência hoje, por todos os processos que a gente está passando, ele não está em um estado tipo crístico, onde nós só estamos vibrando o amor incondicional 24 horas, que isso faz com que esteja fusionado. Onde você, a sua contraparte, são um, ou seja, você tem consciência de ser um, e esse um está em fusão, ou seja, é mesmo, digamos, a consciência, mesmo nível, mesmo comprimento, mesma longitude de onda, de frequência, de vibração que a fonte criadora. Aí dissolve tudo e você fica presente de que nem ela, ou seja, de que nem ele, nem ela, se está assistindo o nome, são algo diferente, são uma coisa só. Esse nível de consciência faz com que a vibração disso emane um jato, uma explosão de energia de amor incondicional. Um amor que o planeta não conhece na grande maioria. Tem muitas pessoas que já acessaram esse nível de amor, mas a grande maioria não, e isso não é difícil de provar, porque se já tivesse acontecido, o planeta não estaria como está. Agora, esse nível de amor, ele é canalizado. Quando isso acontece, o que acontece? A vibração disso ativa novas chamas, ativa novas fusões para que isso se aconteça como um processo, como se fosse a bomba atômica. Como funciona a bomba atômica? A bomba atômica, ela explode uma partinha e ela vai desencadeando, ou seja, ela bate em outras bolinhas, essa bolinha quebra nos núcleos e aí vai se espalhando e ele vai gerando uma reação em cadeia. Como também é aquele experimento do 100º macaco. Ou seja, a consciência elevou a uma frequência ao ponto de que outro ser, outra consciência que está em outra parte, inclusive também pode estar emaranhado quanticamente. Aliás, todos nós estamos emaranhados quanticamente, porque nós somos uma onda só. Ou seja, desde o primórdio, a origem da existência, já não somos um. Então, já há um emaranhamento primitivo, digamos, originário. Mas os vínculos que foram se dando a partir dessa individualização na história, através de diversas reencarnações, faz com que também aumente, digamos, esse contato de entrelaçamento.
E quando você expande sua consciência, eleva sua frequência, você está fazendo com que ressoe aquela outra parte, aquele monte de spin de partículas daquele campo morfogenético daquela pessoa com aquele CPF, e você está contribuindo também à ascensão e à expansão de consciência dele ou dela. Então, quando você entra em um estado de ansiedade, em um estado de ele deveria estar fazendo diferente, em um estado de ele se afastou, ele sumiu, ele vai e volta, tudo isso tem a ver mais com você que com ele. Da mesma forma que se eu estivesse falando para ele. Só que eu não encontrei ainda um nome que, para ser sincero, só um homem que trouxe uma questão de eu estou um pouquinho mais desperto que ela. Mas é assim, tipo, milimetricamente. E aí que acontece? Algo que nós falamos dentro da fusão do amor e a gente faz muito ênfase nisso, não é uma responsabilidade exclusiva ou excludente do feminino. No entanto, pela natureza do feminino, a grande transformação e transição consciencial no planeta irá ser, digamos, liderada, irá ser despertada, irá ser encaminhada pelo feminino. Por quê? Porque o homem não vai acordar amanhã, a grande maioria, isso não acontece assim, o seu marido, a sua contraparte, o seu namorado, o que for, ele não vai acordar amanhã e vai falar assim, tipo, nossa senhora, eu hoje, como eu mesmo, hoje acordei com vontade de resolver toda a minha vida, entrar em fase, elevar minha frequência e despertar a minha contraparte feminina para me fundir como chama gêmea e caminhar na jornada de missão de chama gêmea. Você acha que isso vai surgir de um homem? Não. Primeiro, tem poucos homens, se eu não faço uma grande assim, digamos, uma seleção dentro de uma massa crítica enorme, que estão despertos para a espiritualidade. Dentro da espiritualidade, estar desperto para esse tipo de dinâmica. Vamos fazer um exemplo. Vamos ir amanhã, algum dia, o jogo do Inter contra o Grêmio. Sei lá, 50 mil pessoas lá dentro, não sei quanta entra. Ou lá no Flamengo contra não sei qual é o outro time que concorre. E aí a gente vai lá na entrada e vamos parar. Se lá tem 50 mil pessoas, é bem provável que tenha umas 40 mil homens. Talvez umas 10 mil mulheres. 35 e alguma coisa. Aí a gente vai parar 100 pessoas. E vamos perguntar qual delas está realmente desperta para a espiritualidade. Das que estão despertas para a espiritualidade, realmente desperta. Desperto não é ir à missa domingo e não saber que existe energia, não saber que existe eletromagnetismo, não saber que existe, não saber se comportar espiritualmente falando como uma pessoa desperta. E dessas, a gente vai perguntar para elas qual está despertada por uma dinâmica. E aí a gente vai ver o que acontece. Vamos supor que algum desses homens tenha ouvido alguma vez o que é chama gêmea. Vamos perguntar para ele qual é o interesse dele hoje de encontrar, se fundir com sua chama gêmea. Aí nós temos uma ideia de como é que está consciencialmente o planeta em relação a esse assunto. Agora, se nós fazemos isso com o feminino,
provavelmente é muito maior a quantidade de mulheres que elas estão pelo menos despertas para a espiritualidade ou despertando. Então, se é a mulher que ela está desperta ou despertando para a espiritualidade, é por ali que irá vir todo o fluxo de transformação. Porque a mulher, naturalmente, ela está muito mais aberta, disposta, encorajada. Para quê? Para olhar para ela. A natureza dela é o olhar para dentro dela. O masculino ele vai estar só olhando para expandir. E aí também tem a questão das polaridades. O feminino ele contrai, o masculino expande. É um ritmo também isso. Então, esperar de que o masculino, que é um naturalmente atributo expansivo, territorial, ele esteja olhando para dentro para desenvolver isso, é pedir que uma árvore de mamão dê uva. Porque não é a natureza dele. Não é a natureza dela. Agora, você que já está desperta e a espiritualidade está batendo aí dia e noite, aí você começa a ver um monte de sinais, quando não é número, é coincidência com não sei o que, sincronicidade por lá, aí você desdobra, aí acorda, parece que foi sonho, mas não é sonho, aí você se encontrou, aí sentiu um monte de coisa, aí parece que teve um orgasmo, mas não sei se é orgasmo, porque não teve ninguém, mas eu sinto, mas não entendo aquilo que está acontecendo, mas é muito forte, dá vontade de chorar, dá vontade de que matar ele, mas depois ama, mas e aí tem família, mas como que? E o filho está casado há 20 anos, está casado há 15 anos, mas não quer saber mais nada, mas já sabe, está sentindo que não é isso, a frequência já não está insuportável. E daí? Vai fazer o que com isso? É por ali que vai vir a expansão de consciência. É por aí, por esse lado, por ali, é que vão começar a ressoar cada vez mais forte quando você eleva a sua consciência. Foi falado aqui agora, ele também é forçado, por dizer assim, não é uma força, não é forçado, porque se fosse forçado estaria sendo agressivo, isso não é assim, mas é influenciado a ascender e elevar em consciência também. Na época que eu estava saindo, transicionando profissionalmente, foi a época onde eu tomei contato com o yoga. O que normalmente acontece com os homens? O homem, ele não está nem aí para nenhum tipo de atividade, digamos, que expanda a sua consciência, que não seja a etapa de 18, 19, 20, 21, 25, mais um pouco, a criar patrimônio, criar riqueza, prosperar, trabalhar, muito disso. Só quando está resolvido isso, começa a olhar para outras coisas, até chegar a um ponto de olhar para a espiritualidade. Isso até a pirâmide de Maslow mostra isso, e já tem sido ensinado fervorosamente por nosso amado professor Hélio Couto. Agora, o que acontece? Algumas pessoas, como aconteceu comigo, foi diferente isso. Por quê? Porque naquele momento eu foquei muito em um nível da pirâmide mais alto, que é a expansão da consciência e a espiritualidade, por dizer assim. Ou seja, esse processo de entender o invisível. Ao ponto de que eu descuidei, desatendi a parte de criação e geração de riqueza. Coisa com a qual o aspecto de prosperidade eu tive que lidar muito de forma posterior. E ainda eu estou resolvendo questões que estão envolvidas com esse aspecto. Então, só para entender como é que pode ser e como é um processo de desenvolvimento e aonde que está o foco e a atenção da contraparte, ou no caso do homem, porque a maioria das pessoas que assistem aqui são mulheres.
Isso é o que acontece. Então, por que ele se afastou? Bom, foi trazido aqui, foi respondido dentro desse contexto. Eu sei que é uma boa porção de informação. Você pode assistir isso de novo, porque parece que ele vai, some e volta. Tudo isso é energia, tudo isso é o comportamento vibracional da contraparte. Para encerrar o vídeo o seguinte: se você, mulher, se encontrou com ele, já estava na proximidade aí, e a sua vibração é de desespero, ansiedade, pressão com isso, ou ele não sabe nada e você chega e você manifesta tudo isso para ele, praticamente joga essa informação nele, o que vai acontecer provavelmente é ele vai repelir você. Ele vai achar que você pode ser uma maluca. Da onde que você saiu com toda essa informação? Toda essa informação imediatamente impacta no ego dele, porque ele não quer, o ego não quer sair do relacionamento que ele está, não quer expandir muito a consciência, não quer se fundir com Deus, não quer deixar de ser o guardião da individualidade do ser. Então, naturalmente vai gerar uma coisa assim de... E aí se afasta energeticamente. Quando você se movimenta em direção dele com intensidade eletricamente, você invertiu a polaridade de você. Aí ele vai ajustar a polaridade, ele vai repelir você. Tipo imã. Agora, se você faz o seu trabalho de introspecção, de cura, elevação de frequência, através de olhar para você, lembra, você e ele são um. Você vai estar polarizando ele de um jeito que na hora certa encaixe. Este vídeo de hoje está completo por aqui com esta informação. Eu espero que possa ser de utilidade. Até o próximo vídeo.